questão é a seguinte, boa parte das perguntas que eu vou fazer aqui para o senhor, ministro, eu fiz na primeira vez que o senhor veio, há quase um ano, e está tudo do mesmo jeito, não mudou absolutamente nada. E a gente começa por algumas questões essenciais, deixa eu ver, o meu tempo está ali, que o senhor disse, trouxe a cúpula do Ministério da Justiça, apenas técnicos altamente qualificados. Bom, eu me pergunto se são esses técnicos que participam da construção da legislação de controle de armas, ou se é apenas a dona Michele, porque a gente vê no texto erros de português, erros de hermenêutica, erros de semântica, erros que qualquer professor de direito inicial ou qualquer aluno tenro, que tenha lido pelo menos a LINDB, poderia verificar, porque, com certeza, quero colaborar com o senhor. Alguém está enganando Vossa Excelência em dois aspectos, dizendo que os quadros são técnicos e tem militantes que estão enganando Vossa Excelência, e segundo, tem alguém dizendo em nome do senhor que houve um acordo que não houve. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, a Constituição Federal estabelece que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Portanto, há grandes constitucionalistas, dentre eles o ex-presidente Michel Temer, diz o seguinte, que embora possa se respeitar a independência entre os poderes, quando eles não são harmônicos, nós estamos numa situação de inconstitucionalidade. Portanto, eu peço a vossas excelências aqui que nós nos tratemos com urbanidade, tá certo? E que nós tenhamos uma relação harmônica para ficarmos dentro dos limites da Constituição. Em primeiro lugar, eu não sou enganado por ninguém. Eu tenho cabelos brancos, já tenho 3 netos e 3 netas, já passei desse momento do deslumbramento. Com relação à servidora Michele, eu quero dizer o seguinte, eu a vi uma vez, ao longo desses meus 10 anos de exercício à frente da pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que eu sei que ela é uma servidora altamente competente, altamente qualificada, leal ao governo e ao Estado brasileiro. Ela está mantida lá, tem contribuições importantíssimas. O decreto que foi editado antes da nossa gestão, mas ele é fruto de um diálogo muito amplo com as forças de segurança de todo o país. Depois foram feitas várias audiências públicas, de maneira que pode ter inconsistências esse decreto, mas esse decreto foi elaborado com a melhor das intenções possíveis e justamente para, de certa maneira, controlar esta distribuição, a nosso ver, totalmente sem controle de armas, que sabidamente em todo o mundo, esta é uma sabença pública, quer dizer, o quanto maior o número de armas em circulação, maior o número de crimes, sobretudo crimes violentos, crimes de lesões corporais, crimes de homicídio, etc. Bem, o que eu quero dizer para Vossa Excelência e também para o nosso querido presidente Alberto Fraga? Olha, reformar um projeto sistêmico, como foi o decreto das armas, que foi elaborado na gestão anterior, é algo complexo. Temos que ouvir todos os setores técnicos do Ministério, a Senapem, a Senasp, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Conjur, que é a consultoria jurídica. Nós temos que ouvir os ministérios políticos com relação àquilo que eventualmente foi acordado com o Congresso Nacional, até onde pudemos chegar. Foi um processo, deputado Alberto Fraga, um processo que demandou muito diálogo. Vossa Excelência esteve várias vezes lá, o deputado Ismael esteve lá, até nas últimas semanas ele esteve lá, fez um esforço muito grande com o Marivaldo Pereira, que é o nosso secretário nacional de Assuntos Legislativos. Nós chegamos num acordo, a meu ver, razoável, satisfatório e tempestivo, deputado, porque o prazo para funcionamento irregular, digamos assim, ao contrário ao decreto, se encerraria no dia 24 de dezembro. Quer dizer, nós estamos antecipando em praticamente um mês. Terminamos as negociações e avançamos muito. Não há nenhum prejuízo para os clubes de tiro. Quer dizer, é certo que eles têm direito adquirido, como qualquer pessoa que atue dentro do guarda-chuva da legislação em vigor num determinado momento. Mas é certo também que, com relação aos clubes de tiro, ainda que tenham direito adquirido,
é competência inequívoca do Poder Executivo de regulamentar o seu funcionamento. Como uma prefeitura pode regulamentar o funcionamento dos supermercados, das padarias, das farmácias. Esse é o tipo da competência própria da administração pública do Poder Executivo. E aí, eu quero dizer com todo respeito, eu disse isso aos parlamentares que vieram conversar comigo, sempre de portas abertas, eu disse isso na qualidade modesta de alguém que participou do Supremo Tribunal Federal durante 17 anos. O PDL cogitado por vossas excelências, com todo respeito, digo, é inconstitucional. Por que é um decreto legislativo? Ele revoga um ato do Poder Executivo se for inconstitucional, se contrariar uma lei ou contrariar um decreto, ou contrariar, avançar para além da competência daquele poder que editou o ato, no caso, o Poder Executivo. Se existe uma competência em todo mundo inequívoca da administração pública do Poder Executivo, é a regulamentação da posse e do porte de arma. Então, eu disse que nós negociaríamos com toda boa vontade, com toda abertura. O deputado Ismael, eu louvo o deputado Ismael, uma figura ímpar, que honra o Congresso Nacional, um médico, foi secretário já do Distrito Federal, um homem de diálogo, e nós realmente, de forma consensual, avançamos em muitos pontos. Avançamos no funcionamento dos clubes de tiro, das 18 até as 22 horas, até porque se chegou à conclusão, aliás, o deputado Bilinski que estava junto, salvo engano, e Sua Excelência disse o seguinte, não, realmente todo mundo que atira trabalha durante o dia. Das 18 às 22 é um horário razoável. Durante os fins de semana, me perdoe se eu estiver equivocado, eu estou colocando palavras na boca de Vossa Excelência que talvez ele não esteja sendo fiel a isto. Durante os fins de semana está liberado, das 8 às 22, fins de semana e feriados. E depois, para evitar prejuízos, e aí acho que o deputado... Só pela ordem aqui, ministro. Presidente, Vossa Excelência não colocou o tempo de resposta do ministro ali, e tem outros parlamentares que querem falar também. Bom, mas... Já falou 7 minutos, vai falar mais 5. Tá bom, ministro? Muito obrigado. Não, então, olha, o deputado Ismael veio com uma solução razoável, proporcional, para evitar prejuízos aos clubes de tiro, dizendo o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos bater o martelo e dizer o seguinte, durante o dia, que é antes das 18 horas, não é? Porque das 18 às 20 é possível praticar o tiro, vamos permitir atividades administrativas, porque tem contabilidade, tem atendimento ao público, e atividades pedagógicas, e outras do mesmo gênero. Foi uma solução genial, está no decreto. Liberamos, por exemplo, os rifles 22, as armas de pressão. Nós estabelecemos também que, além do IFAM, que não tem condições operacionais de certificar as armas dos colecionadores, nós estendemos para que os museus brasileiros pudessem também certificar. A habitualidade também foi um acordo consentâneo com as propostas que vieram da Câmara. Portanto, é um trabalho, deputado Alberto Fraga, que levou meses de diálogo, ouvindo todos os setores técnicos, estão de acordo, não estão de acordo. Então, esta foi uma vitória, porque ontem eu disparei no sistema interno do meu tribunal, ainda estou na cabeça do tribunal, do Ministério da Justiça, para os demais ministérios, para que eles dessem o seu de acordo, o seu plástico, chegará ao presidente da República. Eu disse ao presidente da República, presidente, esta é a solução, tecnicamente, a que chegamos depois de muito diálogo com o parlamento. Ele concordou, embora ele tivesse uma posição muito radical, dizendo que educação e tiro não combinam.